Boa noite! Parabéns para você que está aqui buscando locações de excelência. A excelência vai te levar ao sucesso. Então, meus parabéns pela decisão de aprimoramento, de capacitação, para você ser um farol em locações imobiliárias. Boa noite, Deike, Elisa, Cláudio, Carol Custódio. Tudo bem com vocês? Enquanto eu recebo o pessoal, me digam se vocês me veem e me ouvem bem. Eu quero fazer um combinado com vocês. Ao longo da live, toda vez que eu falar alguma coisa que faz sentido, aperta o dedo aí no coraçãozinho, porque é assim que o Instagram entende que eu estou falando alguma coisa relevante e mostra minha live para outras pessoas, avisa outras pessoas que eu estou ao vivo. Falando nisso, faça a sua boa ação do dia aí, manda o aviãozinho, pelo menos para 3 pessoas, manda o seu aviãozinho aí e avisa que a gente vai bater um papo muito interessante hoje aqui. Ó, a Carol tá falando que locação comercial sem o contrato, agora deu briga. Como pedir o ponto? Vamos falar sobre isso no finalzinho, tá, Carol? Não é o tema da live de hoje não, mas a gente vai matar essa curiosidade aí, tá bom? Hoje, então, a gente vai iniciar aquela sequência de lives que a gente vai estruturar. Eu conversei com a equipe anteontem e a gente decidiu o seguinte: toda terça-feira o nosso bate-papo vai ser temático, a gente vai bater um papo, vai fazer uma big aula, e toda quinta-feira a gente vai tratar daquelas questões que chegam e que a caixinha é muito curtinha, né? O tempo da caixinha para a gente conseguir responder suficientemente. Por quê? A minha preocupação com vocês aqui... Ai, que coisa linda, gente. Quanto coração. Obrigada. A minha preocupação, quando eu respondo uma dúvida, é sempre que vocês entendam não só a regra, porque a regra, eu vou em algum momento da live abrir isso aqui, ó. A regra tá aqui. Se cada um de vocês tiver um exemplar desse, Silvio Capanema de Souza é, mesmo depois de morto, a maior autoridade em locações imobiliárias no país. Por quê? Porque ele participou do projeto da lei do inquilinato. E então, os meandres ele conhece todos. Isso, Lori tá falando que tem. De vez em quando eu indico esse livro. Se você tiver o livro, ou se você tiver a lei seca que você baixa no Google aí, na internet, você tem a lei. Mas nem sempre o conhecimento da lei te habilita para resolver as questões. Então, é importante isso, eu tenho a preocupação de trazer para vocês. O importante é que vocês entendam o que motiva a regra, qual é o conceito, qual é o princípio por detrás da regra. Porque quando você conhece a regra, você tem condições de se portar para resolver os problemas, entende? Porque você consegue o que motiva aquela regra, você consegue entender isso. E às vezes eu recebo alguma dúvida mais complexa e em 1 minuto eu não consigo passar o conceito, né? Isso estava me incomodando. Então, às quintas-feiras, aquelas dúvidas que chegam para mim na caixinha, que eu achar que é uma dúvida que demanda uma explicação maior, a gente vai trazer para a live de quinta. Então, hoje, eu selecionei 2 dúvidas que trabalham 2 conceitos.
duas dúvidas mais complexas, que trabalha dois conceitos que eu percebi que vocês não dominam suficientemente. Então eu trouxe para essa live, eu reuni essas duas dúvidas juntas, para a gente tentar não diversificar muito na mesma live, e a gente vai conversar, em suma, sobre reajuste e sobre revisão, não é? E a primeira dúvida que chegou para mim, eu acho que foi Luiz Fernando que me mandou, eu não estou me recordando. Ele diz assim, olha, o aniversário, né, a data base da locação foi em abril. E eu não reajustei por causa da pandemia, blá, blá, blá. E quero reajustar agora em outubro. E aí? E aí eu respondi para ele o seguinte, olha, o entendimento do STJ é que quando você não aplica esse reajuste na data, é como se você tivesse perdoado. Você perdoou e aí você não pode aplicar lá na frente, tá? Tem jurisprudência nesse sentido e muita gente com muita experiência não se apercebe disso, tá bom? E não tem esse cuidado. E a outra, mas tem caminho, tá, gente? Por isso que eu quis bater esse papo com vocês. E a outra dúvida que chegou para mim foi a dúvida da Evenise. A Evenise sempre contribui com a nossa caixinha. Quero falar para vocês que sempre que vocês tiverem uma dúvida, eu estou tentando liberar a caixinha sempre, vocês preencherem. Eu acho que tem caixinha que eu liberei hoje. Tem uma dúvida? Traz para a caixinha, porque a caixinha me ajuda a trazer para vocês o que vocês estão precisando de conhecer, não é? Porque às vezes eu trago alguma coisa que eu acho que é o que vocês estão precisando e não é. Então a caixinha é muito válida por isso. E aí a dúvida da Evenise foi o seguinte, olha, o contrato acabou, só que antes de acabar, 6 meses antes, deu a data base, né? Então provavelmente... gente, a dúvida, mesmo que esteja no contrato que pode ser aplicado posteriormente, muito cuidado com esse tipo de cláusula. A cláusula que diz que pode ser aplicado posteriormente tem que ver como que foi isso para ela não ser uma cláusula nula, tá? Ela tem que ser válida, porque senão você submete o locatário a uma situação de muita insegurança. Então tem que analisar, você está trazendo para mim agora, eu não parei para pensar. Tem que analisar se esse tipo de disposição contraria algum dispositivo da lei do inquilinato, porque se contrariar, pelo artigo 45 ela é nula. Percebe? Então, a dúvida então da Evenise foi a seguinte, olha, 6 meses, eu imagino que seja um contrato de 30 meses, e aí o que aconteceu? 6 meses antes do contrato acabar, era a data base. Aí o aluguel aumentou. 6 meses depois, né, que você trabalhar com 30 meses, ele pegou o segundo ano, né, 24 meses, reajustou. 6 meses depois o contrato acabou. Aí o locador falou assim, eu faço um novo contrato com vocês, desde que a gente pratique um outro valor. E aí ele falou assim, hoje o valor de mercado é X, e aí exigiu o aumento do aluguel. E a dúvida dela foi a seguinte, pode acontecer aumento do valor do aluguel 2 vezes no ano? Nesse caso da Evenise, pode. Por quê? E aí a gente já vai começar a falar sobre as duas dúvidas e a gente vai conversar sobre reajuste e revisão. Por que que pode? Porque os aumentos do valor do aluguel, no caso da dúvida da Evenise, aconteceram por fundamentos distintos. Então, ó, eu até peguei a lei do inquilinato aqui para abrir para vocês, para dizer o seguinte, uma coisa é o reajuste, e isso é uma regra que vocês precisam aprender muito bem. Quem tiver com papel e caneta aí, pode
pegar. Vou fazer o seguinte: 30 segundos para quem não está com papel e caneta pegar, ou quem está com o celular abrir o bloco de notas. Vamos lá. Anota para você não perder, que a dica agora é de ouro. Dica quente para você levar para sua vida de prática de locações e não errar isso nunca mais, tá? Lá no artigo 17 e 18 trata de reajuste, tá? O artigo 17 da Lei do Inquilinato fala assim: é livre a convenção, enquanto... vou esperar quem foi pegar papel e caneta, tá? A gente está falando agora de reajuste. O reajuste do aluguel só pode acontecer uma vez por ano. Essa regra de reajuste anual veio na Lei 8245 de 91, que é a nossa lei do inquilinato, tá bom? E você só pode reajustar uma vez por ano por qualquer índice. Outro dia alguém me perguntou assim: ainda tá valendo trabalhar com IGPM? Tá. A lei do inquilinato fala que você pode trabalhar com qualquer índice. Eu não estou recomendando IGPM mais, mas não é por causa da alta do dólar. É porque, vejam, quando eu comecei a trabalhar com locações, eu fui apresentada equivocadamente ao IGPM como índice oficial de locações. E eu tenho uma coisa para dizer: os economistas da Fundação Getúlio Vargas, que foi o órgão que criou o IGPM, dizem que o IGPM não foi criado para registrar aluguel. Percebem? Quem tem dúvida e quiser saber mais sobre isso, tem uma live minha no IGTV sobre IGPM. Pesquisa lá, porque isso é importante, tá? De vocês entenderem. Então, qualquer índice você pode praticar. IGPM, o que eu aconselho hoje para o perfil de locações administradas? Se você não... Eu não aconselho IGPM por causa do atrelamento do IGPM ao dólar. E a lei do inquilinato veda a indexação do aluguel à moeda estrangeira, né? E quando você trabalha com um índice que oscila tanto de acordo com o dólar, ou com commodities, né, que vai ter variação de mercado externo, você tem uma contrariedade a essa vedação. Por quê? Por que a lei do inquilinato veda a indexação à moeda estrangeira? Para prevenir que um contrato de tão longa duração esteja sujeito a imprevistos, né? A ideia porque um contrato de trato sucessivo, como é o contrato de locação, costumeiramente, normalmente já está sujeito a imprevistos. Ele é um contrato muito longo. E aí, se a isso você ainda pesa uma indexação à moeda estrangeira, fica muito complicado, né? Então lá, o artigo 17 e 18 fala sobre o reajuste, fala sobre reajuste. A função do reajuste, anota aí, é repor perda inflacionária. Quando você chega, e por isso ele só pode ser feito uma vez por ano, por isso ele vai ser, esse reajuste vai ser feito conforme um índice, e para isso, o melhor índice para repor isso é o índice que melhor retrata a inflação. Percebem? E o IGPM não desempenha bem essa função de repor perda inflacionária. Quando você aplica o IGPM, você não atende o objetivo da lei, que é repor perda inflacionária. Você
atende a outros objetivos. E aí, só para a gente concluir essa questão do IGPM, sair dessa questão e trabalhar mais o aspecto do reajuste. Para quem que o IGPM interessa? Para quem que ele é bom? Para o estrangeiro. Por quê? Quando o IGPM foi criado, rapidinho, hein? Lá em 1989 o IGPM foi criado. A gente estava saindo da ditadura, o presidente Collor estava sendo eleito com a promessa de abertura da economia. E a gente precisava, para abrir a economia e para crescer, precisava de capital estrangeiro. O investidor estrangeiro tinha muita desconfiança no mercado de um país que estava saindo da ditadura. Tudo era obscuro, tudo era maquiado, não existia transparência na economia. E o que a gente tinha de índice, quem se lembra, quem viveu essa época, era OTN, BTN, eram índices confusos que não davam nem transparência, nem segurança. E aí, nessa época, o carro-chefe da economia que foi escolhido para alavancar a economia e fazer o mercado crescer foi a construção civil. Locação vive muito de construção civil. E nessa época da criação do IGPM, existia um déficit habitacional absurdo, muito mais grave do que a falta de imóveis no mercado que a gente tem hoje. Então, precisava chegar no investidor estrangeiro e falar assim, amigo, traz seu dinheiro para cá que você não vai perder dinheiro. Você vai ter o mesmo ganho que você teria se o seu dinheiro tivesse aplicado na bolsa lá fora. Percebem? E aí, o IGPM foi criado sob encomenda. Um grupo de empresários que estava aí apostando no crescimento da economia, nessa abertura e necessitando de capital estrangeiro, chegou para a Fundação Getúlio Vargas e falou assim, precisamos criar um índice. Aí a Fundação Getúlio Vargas foi buscar lá em 1947 o índice que melhor retratasse isso, que era o IGP. E aí ela adaptou o IGP para dar essa sensação de segurança e de transparência para o investidor estrangeiro e colocou no IGP ingredientes de commodities, de bens de produção. Por quê? Porque desse jeito a mensagem que o empresariado estava passando para o investidor estrangeiro é: se você investir o seu dinheiro aqui, você vai ter o mesmo ganho que o seu dinheiro tivesse aplicado no mercado externo. Não estava planejado falar de IGPM, gente. Eu acabei falando porque eu lembrei da dúvida que alguém me mandou, mas isso é uma cultura muito importante para vocês terem, para vocês decidirem pelo melhor índice, tá? Na hora de fechar. Por isso, então o que acontece? Para quem que o IGPM é bom? Para o locador que é investidor. Percebem? Mas nessa ótica, vocês... E por isso que o IGPM tem uma oscilação tão forte quando o dólar sobe. É claro que... e aí eu vou falar um pouco de economês para vocês, que eu não domino lhufas, mas o pouco que eu sei é o seguinte, o dólar não sobe tanto tempo, ele sobe, depois ele estaciona e aí o IGPM vai cair. Em algum momento, depois de tantas altas sucessivas, existe uma tendência dele até dar negativo, tá? Por isso que é importante que você tenha no seu contrato de locação uma cláusula dizendo que a aplicação do reajuste só vale para resultado positivo. Percebem? Tem muita coisa, né? E aí, o IGPM, então, é muito nocivo para o locatário por causa das imprevisões que ele gera no contrato. Na minha opinião, há uma clara contrariedade ao objetivo da lei,
que é repor a perda inflacionária, em razão de que o IGPM não repõe perda inflacionária. Ele retrata muito ingrediente de mercado externo, tá? Isso esclarecido, vamos voltar para a nossa vaca fria para dizer o seguinte: em linhas bem resumidas, então, o reajuste só pode ser aplicado uma vez no ano para repor a perda inflacionária, para conservar a capacidade de ganho do locador naquele aluguel, tá? E por isso, ele só pode ser praticado uma vez no ano, conforme o índice adotado, tá? No caso da dúvida da Evenise, 6 meses antes do contrato acabar, eles tinham aplicado o reajuste. A Rafa tá perguntando qual seria o melhor índice. Rafa, a meu ver, hoje, o índice que melhor retrata o melhor índice é o que retrata a inflação, tá? Se a intenção da lei é compensar, é repor a perda inflacionária, o melhor índice, conforme a intenção da lei, é aquele que retrata a inflação. O que acontece? Para famílias que ganham até 40 salários mínimos, o índice que melhor mede a inflação de padrão de consumo dessa família é o INPC do IBGE. Esse é o índice do IBGE. Acontece que você está repondo perda inflacionária de quem? Do locador. Parece lógico para você que o locador que tem imóvel para alugar ganha até 4 salários mínimos. Eu estava falando 40, não, é até 4. INCC para famílias de ganho até 4 salários mínimos. Parece lógico para você, Rafa, que a família do locador tenha um padrão de consumo compatível com ganho de até 4 salários mínimos? Não, né? E para aquelas famílias que têm ganhos de 4 a 40 salários mínimos, o índice que melhor retrata a inflação baseado no padrão de consumo é o INPC. Desculpa, gente. Desculpa. O INPC é para famílias até 4, que ganham até 4 salários mínimos. O INPC é da Fundação Getúlio Vargas. E aí, a Fundação Getúlio Vargas fala assim, ó, se você não quiser trabalhar com IGPM, trabalha com INPC. Mas eu tô dizendo para vocês, segundo os economistas, INPC é para famílias que ganham de 0 a 4 salários mínimos. O padrão de consumo de 4 salários mínimos até 40 salários mínimos, que a toda vista parece que é o padrão de consumo da família do locador, é IPCA, que é do IBGE, tá? Então, por isso, por essa razão de reposição de perda inflacionária, a indicação que eu faço é de IPCA, do IBGE, tá? O que acontece? Quem são os economistas que estão na mídia? Fundação Getúlio Vargas, certo? E aí eles indicam o INPC, porque é um índice deles, mas não é o índice mais adequado para o padrão de consumo do locador médio, tá bom? E bom, é isso que eu queria. A Fundação Getúlio Vargas está criando um índice próprio para aluguel, mas ele não está pronto ainda. Já tem, no início do ano, lá no Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, que eu faço parte da comissão de locação, a gente recebeu os economistas da Fundação
Getúlio Vargas, e eles nos falaram desse índice. A meu ver, como está, não está bom, porque ele tem padrão de mercado, e mais na frente eu vou falar isso para vocês, tá? Na hora que a gente estiver falando de revisão, tá? E aí, eu toquei num assunto sem querer, eu não ia falar sobre índice, né? Sobre GPM, PCA e NPC. Acabei falando na conversa. O que acontece? A minha crítica em relação ao que existe hoje desse índice, que não está pronto ainda, né? Do esboço desse índice de aluguel, é que ele tem um peso de mercado muito grande. E o que acontece? A função do reajuste anual é exclusivamente repor perda inflacionária. E é vedado, o artigo 19 veda que você altere padrões mercadológicos no preço do aluguel em período inferior a 3 anos. Percebem? Então, esse é um problema do índice novo, mas eu acredito que eles venham a corrigir, tá? A gente pode fazer, Rafa, futuramente uma live sobre isso, mas eu dei muito conteúdo aqui, tá? Para quem gravou. Então, voltando na dúvida da Evenise para a gente fechar, a diferença é reajuste, repõe perda inflacionária. Repete aí, reajuste, repõe perda inflacionária. Revisão altera o valor do aluguel com base em padrão de mercado. Então, o que acontece? Por isso que ele não pode acontecer com menos de 3 anos. E seria até ilógico que isso pudesse acontecer, né? Porque você tem que ter um grau de previsibilidade nesse valor do aluguel. Não dá para falar assim, agora valorizou absurdamente o aluguel e você pagava 3 mil, você vai pagar 5. Isso não existe, né? Por isso que dentro da vigência contratual, você só vai poder revisar o valor do aluguel nesse interregno de 3 anos, né? E quando a gente trabalha quando a gente trabalha com aluguel de 30 meses, né? Dá super certo, porque aí quando vence o contrato, você vai fazer o outro, que é o caso da dúvida da Evenise, você pode mexer no valor do aluguel. Aí, gente, deixa eu abrir aqui. Artigo 19 da Lei do Inquilinato fala assim: não havendo acordo, o locador ou o locatário, após 3 anos de vigência do contrato ou do acordo anteriormente realizado, poderão pedir revisão judicial do aluguel a fim de ajustá-lo ao preço do mercado. Então, imagina, obrigada, Patrícia. Gente, a Patrícia está falando, live maravilhosa. Obrigada por tanta informação. Obrigada por estar aqui. Juliana, me apaixonei por você, Raquel. Informações valiosíssimas. Obrigada pela presença, gente. Então, vamos lá. Quando que o aluguel tem a base de mercado dele alterada para ensejar uma revisão, tá? E aí eu já ultrapassamos a questão do reajuste e a gente está falando de revisão. Então, digamos, você intermediou uma locação numa região que está em franca expansão. Então, aí você fez uma locação lá, não vou falar de 30 meses, não. Vamos trabalhar com a locação de 36, porque quando você pensa em locação de 36 meses, vai dar 3 anos certinho, tá? Então, vamos pensar. Você alugou, logo depois foi uma grande empresa para o local, a via foi asfaltada,
chegou muito progresso, levou um shopping para lá, e aí aquele aluguel que era, sei lá, 1.500, agora, depois de 3 anos, vai valer, sei lá, 3.000 reais. Percebe? Mas você tem um ingrediente muito claro de alteração do parâmetro de precificação de aluguel para aquela região, entendeu? Isso vai mexer, porque, gente, não se enganem, tem muito ingrediente técnico que não é atentado quando você vai fazer precificação de aluguel, tá? Então, não é só o valor do metro quadrado da região, tem outras coisas. Se você vai depois da pandemia, até a possibilidade de churn, que é a desocupação, né? A possibilidade do cara desocupar o imóvel influencia no valor do locativo. Então tem muita coisa que vai influenciar. Quando você faz, por exemplo, uma ação revisional, você precisa ter parâmetro técnico para dizer quanto que vale esse aluguel, para mais ou para menos, né? Então, você tem essa revisão por critério mercadológico, ou você pode praticar essa revisão quando o contrato encerra a vigência e você quer praticar outro valor para essa locação. Eu fiz uma reunião com locador e locatário recente, num processo que tá, uma locação que está até ajuizada, né? E ela falou, não, vamos fazer um acordo, eu quero continuar no imóvel. Ele falou, para mim não compensa, porque agora eu tenho a região valorizou, o aluguel hoje não chega a 5.000 reais e ele recebeu uma oferta de 12.000 reais. E ele não quer renovar a locação com ela nesse preço, entende? Então percebam a questão de mercado, né? Como que isso pesa, tá bom? Até aqui tudo bem, gente? A gente vai falar mais um pouquinho. Ó, Isabel, eu tô aqui, mergulhei nessa informação do IPCA e GPM, maravilhosa. Obrigada, Isabel. Tá bom? Então, deixa eu beber uma aguinha aqui pra gente continuar. E aí, eu respondi para Isabel e falei o seguinte: se você não estiver em nenhuma das possibilidades de revisão do aluguel, que grava aí, hein? Quem tá com caneta, anota. Quando que você pode fazer revisão do aluguel? Na renovação do contrato, quando você vai fazer um novo contrato, né? Porque fora da vigência, o locador não tem obrigação de manter o valor da locação, né? Quer dizer, quando a gente está trabalhando com locação de 30 meses, tá, gente? Porque se for a locação de prazo inferior a 30 meses, ele só vai poder se valer de ação revisional para mudar isso aí, tá? A não ser que o cara... Porque retomar o imóvel ele não pode, mas no final da vigência você pode alterar o valor do aluguel. E voltando nessa questão das locações de prazo inferior a 30 meses, o que deixa isso muito delicado? Você não pode deixar, Eide, boa noite, você não pode deixar o aluguel entrar na vigência indeterminada. E o aluguel, por exemplo, a locação de prazo igual ou superior a 30 meses, ela entra na vigência indeterminada 30 dias depois. A locação de prazo inferior a 30
meses, entra na vigência indeterminada com 1 dia. Então, quando você não quer renovar uma locação de 12 meses, de 18 meses, de 24 meses, você tem que dar o aviso antes, que não vai ser renovado. Porque aí você não deixa entrar na vigência indeterminada. Então, tem que estar muito, muito, muito ligado nisso aí. Por isso que eu não gosto de locação inferior a 30 meses, porque engessa muito o patrimônio do locador. A não ser em caso de venda, né, gente? Mas em relação à disponibilidade, sim. E aí, no caso, então, da Evenise, puderam ser praticados 2 aumentos no aluguel num prazo de 6 meses, né, em menos do que 1 ano, porque um aumento foi em razão de reajuste, né, que era o reajuste anual na vigência do contrato, e o segundo aumento foi a exigência que ele fez para renovar o contrato de locação. Porque ele falou assim, acabou o contrato, ou altera o valor para X, ou eu não vou renovar essa locação com esse locatário. Percebem? Então, sendo motivações distintas, é possível. Gente, a imagem tá legal, o som tá legal. Lembram que eu falei que eu ia fazer a live hoje da chácara? Eu tô na chácara, aqui área rural, a internet não é grande coisa, né? Então, paciência. E nisso aí a gente matou a dúvida da Evenise. Alguma dúvida em relação a reajuste e revisão? Para a gente ir para outra dúvida. 3 anos, Isabel. 3 anos para fazer a revisão judicial, tá? Ou no final da vigência contratual. Você pode alterar para fazer a revisão, porque aí você vai estar trabalhando a negociação de um novo contrato. Tá bom? Até aqui tudo bem? Ninguém tem dúvida? Alguém me mandou uma dúvida no início, que depois eu vou voltar nela, tá? E aí, chegou uma dúvida, eu acho que era do Luiz Fernando, falando o seguinte, olha, no aniversário da locação, né, na database, isso, eu tô na chácara, Isabel. E aí ele não aplicou o reajuste em abril. E ele falou assim, eu posso aplicar agora em outubro? Então deixa eu contar uma historinha para vocês. A gente acaba que tá tratando de reajuste ainda, né? E na época da pandemia, eu acredito que em maio eu gravei um vídeo falando o seguinte, olha, a gente está na época da pandemia, tá com crise, todo mundo com o comércio fechado de novo, e aí o que eu conversei com vocês? Se você não vai aplicar, se você está fazendo acordo para não aplicar reajuste, muito cuidado. Fiz um vídeo falando isso. Ressalve a possibilidade de aplicação desse reajuste lá na frente para você não perder a oportunidade. Porque, segundo o Superior Tribunal de Justiça, o nosso glorioso STJ, quando você não aplica o reajuste no prazo do contrato, né? Acontece um fenômeno que tecnicamente a gente denomina suprécio. Quer dizer o seguinte, você suprimiu aquela possibilidade, você perdoou o reajuste. E aí o que acontece? Corretor, administrador de locação, tem uma coisa chamada responsabilidade civil. Ele responde perante o locador por tudo aquilo que ele pratica ou que ele deixa de praticar por inércia, por ignorância. Isso é considerado negligência, porque quando o locador te confia o imóvel dele, aquela locação para você administrar,
ele está dizendo assim: estou confiando na sua expertise para tratar de locações. E você não pode dizer para o locador que você não sabia que o STJ tem isso, né? Você não sabia que você não poderia aplicar naquela época, porque senão ficava fácil, né? Você chega para o médico erra, comete um erro, e aí você processa o médico por erro médico e ele fala assim: ah, mas eu não sabia que eu não podia costurar assim, que eu não podia deixar a agulha lá dentro do paciente, percebe? Então é muito sério, por isso que você tem que estar muito bem assessorado para você não errar em relação a isso. Então, toda vez, e a questão da suprécio, vamos entender o que existe por detrás da regra, para a gente tentar concluir que o pessoal está indo embora para assistir o Jogo do Brasil. Ninguém quer excelência com locações, não. Tem gente aqui que quer. Tem gente que está indo assistir o jogo. Vamos tentar falar mais rápido, porque é a parte mais longa da live a gente falou. O que acontece? Quando você cria uma regra no contrato, por isso que eu passo tanto para vocês conceitos e princípios, para você entender por que o STJ diz que você não praticou o reajuste, você não vai poder praticar mais. Quando você trabalha com um contrato e você fala assim: todo ano, em abril, o valor do aluguel vai subir para X. Você cria uma expectativa de que o aluguel vai aumentar naquela data. Quando chega naquela data, o aluguel não aumenta, a mensagem que você passa para outra parte é exatamente o que o STJ disse que acontece, é de perdão. Amigo, deixa isso para lá, eu não vou aplicar o reajuste. E depois daquela data, você não pode surpresar, você não pode pegar o sujeito desprevenido e falar assim: ó, aquele reajuste que eu não apliquei lá em abril, do nada eu vou aplicar em outubro. Se você não tiver ajustado lá em abril, que você ia dar uma carência para a aplicação desse reajuste. Entende? Porque a regra, né, o padrão é de boa fé e de segurança jurídica, não é? Então, qual é a grande dica quando você tiver que negociar uma coisa assim? Se você vai negociar que não vai aplicar o reajuste, digamos, como no caso da dúvida, que ele não aplicou em abril e queria aplicar em outubro, ele teria que ter feito um aditivo, dizendo o seguinte: olha, em razão da pandemia, a gente não vai praticar o reajuste do contrato agora em abril. O locador está diferindo, está jogando para frente esse reajuste e ele vai ser aplicado somente a partir de outubro. E aí, quando você coloca isso no aditivo, anota aí, gente. Quando você coloca isso no aditivo, você diz como que vai ficar a próxima data, se você está mudando a data base para todo mês de outubro, ou se no outro ano permanece a data base original, que era abril. Aí, gente, ó, a Isabel tá perguntando: mas se eu não reajusto em abril de 2020, eu posso reajustar em 2021? Pode, você só não pode acumular os dois reajustes, tá, Isabel? Essa pergunta da Isabel é muito importante, gente. Digamos que o acumulado do índice em abril de 2020 tivesse sido 5%. Aí ela não aplicou por causa da pandemia que estava lá em abril de 2020. Quando chegou em abril de 2021,
Se ela não ressalvou a possibilidade de aplicar isso posteriormente em um instrumento de aditivo, o que ela pode fazer? Abril de 2020, aquele acumulado de 5%, perdoou, esqueceu, ela não pode ressuscitar ele em 2021, se ela não ressalvou isso se ela não ressalvou isso em aditivo. Aí o que ela pode fazer se ela não ressalvou? Chegar em 2021 e aplicar o acumulado só de 2021, tá? Aí, voltando para a dúvida do Luiz Fernando, que ele não aplicou em abril e quer aplicar em outubro. Qual é a solução? Grava aí. Isso é solução para quase tudo, gente. Mútuo acordo. Tá bom? O que você vai fazer? Você vai chegar para o locatário e vai falar assim, amigo, sabe aquele reajuste que a gente não aplicou lá em abril? Você sabe, né? Eu te ajudei na época. Vamos fazer agora? É porque senão você vai me deixar uma situação ruim com o locador. Você chama para o lado da amizade, da parceria e vê se ele assina um aditivo, versando sobre o reajuste a partir de então, a título excepcional, que está sendo. Você vai fazer aquilo que você tinha que ter feito em abril, aí você faz em outubro. E não faz isso nunca mais. Por quê? Se o locatário chegar e falar assim, você não aplicou não? Se ele tiver bem instruído, chegar para você e falar assim, o problema é seu, o ano que vem você aplica. Entende? E o locador te exigir, você não tem muito o que fazer. Agora, você pode chamar o locatário e tentar ajustar isso no mútuo acordo. Mútuo acordo é solução para quase tudo, desde que você faça isso via aditivo, tá bom? Alguma dúvida em relação a essa questão do reajuste que não é aplicado na data? Gente, olha, aí tem muita gente boa mesmo, que dá aula sobre locações, que fala assim, eu não posso aplicar retroativo, mas eu posso aplicar para frente, né? Pode não. A STJ diz que não pode. E a justificativa está no princípio por detrás da regra, que é a questão da não surpresa, da segurança jurídica, né? Você não pode inovar no contrato, entende? Então, assim, grava aí para você não esquecer nunca mais. Locatário teve qualquer contratempo, você não pôde aplicar o reajuste acumulado do ano, ressalva isso num aditivo. E aí, no aditivo, por exemplo, a gente estava falando de índice, não foi? Quando estourou a questão do IGPM, o que eu orientei para os meus clientes e para os meus alunos? O artigo 18 da Lei do Inquilinato fala que você pode alterar o índice do contrato a qualquer tempo, tá? Ó, a Priscila tá entrando aqui, sabe que eu orientei isso lá para os clientes, para os alunos. O artigo 18 te permite a alteração do índice do contrato a qualquer tempo. E aí, quando você faz essa alteração, e muita gente alterou de IGPM para IPCA no curso do contrato, tá? Aplicou em relação ao retroativo, ao acumulado retroativo, para definir como seria o reajuste. E nesse aditivo, precisava de repor, boa noite, Pri, precisava especificar no aditivo como seria daí para frente, se trabalharia com IPCA só para aquele reajuste ou se o índice ficaria alterado até o final do contrato, né? E muito importante, essa dica eu só dei para aluno, gente, e eu vou compartilhar com vocês. Toda vez que você inovar em relação a preço de aluguel
em relação a índice através de aditivo, agora pega a caneta porque isso aqui é dica de pós-graduação, tá? Essa aqui é muito quente. Anota aí. Vou esperar vocês pegarem alguma coisa para anotar. Toda vez que você alterar valor de aluguel, alterar índice, alterar periodicidade de pagamento, qualquer coisa neste sentido, toda alteração nesse sentido em que você fizer em aditivo, você vai especificar, isso é muito técnico, se essa alteração do contrato está abrindo uma recontagem do prazo de revisional ou não. O que é isso? É para fechar a live, hein? A gente não falou agora há pouco que de 3 em 3 anos é possível, à falta de consenso, requerer revisão judicial do valor do aluguel com base em parâmetro de mercado? Isso não pode acontecer só de 3 em 3 anos? Então vamos lá. Segundo o STJ, isso vale para índice também, tá, gente? Segundo o STJ, toda vez que você faz esse tipo de alteração, você abre a recontagem, você abre uma nova contagem, você zera a contagem de 3 anos. Então, digamos, e isso pode prejudicar o locador, tá? Pode prejudicar o locador, digamos, numa região ou num tempo em que o mercado está se assentando, tá? Por exemplo, e pode prejudicar o locatário também, mas a gente vai focar só no locador. Digamos, eu dei aquele exemplo, quando alugou era um lugar que estava pequeno, estava esquecido, não tinha asfalto, aí asfaltou, abriu um shopping, e aí, com 2 anos de contrato, foi feito um aditivo em razão da pandemia, digamos. Segundo o STJ, quando fez esse aditivo e alterou essa questão de preço ou de índice, aqueles 2 anos viram 0. Se em 1 ano ele ia poder propor discussão de um novo valor do aluguel com base no mercado, ele não vai poder propor isso em 1 ano. Quando ele faz isso, se ele não ressalva que aquele aditivo não vai zerar a contagem, ele zera, e aí ele só pode discutir uma revisão com base em valor de mercado daí a 3 anos. Com base no artigo 19, eu vou ler para vocês. Não havendo acordo, o locador ou locatário, após 3 anos de vigência do contrato, olha aqui, hein? Grifa. Ou do acordo anteriormente realizado. Entende? Então, quando você faz um acordo versando sobre alteração de padrão de reajuste, alteração de índice ou variação do valor do aluguel, esses 3 anos para a revisão começam a contar do 0. Como que você corrige e preserva o interesse do locador? Colocando no aditivo uma cláusula em que você diga muito especificamente, muito expressamente, este aditivo não abre uma recontagem para revisão do valor do aluguel na forma do artigo 19 da Lei do Inquilinato. Percebem? Essa dica de ouro é para a gente encerrar a live, ficar todo mundo feliz. Eu vou voltar na pergunta inicial. Alguém tem dúvidas sobre isto? Opa! Gol da Venezuela, gente. Ninguém vai ver agora. Vamos esperar. Alguém tem dúvida sobre isso?
Travou, Bruna? Vocês estão me ouvindo agora? Entrou? Estão me vendo bem? Estão me vendo bem? Voltou, gente? Alguém me responde aí se vocês estão me vendo e me ouvindo bem. Obrigada, Eve. Alguém tem dúvida para eu poder voltar lá na pergunta inicial? Olha só, alguém me perguntou lá no início da live, ó. Locação comercial sem o contrato. Agora deu briga. Como pedir o ponto? Carol, me explica aqui. Como assim locação comercial sem o contrato? Tinha o contrato escrito e entrou na vigência indeterminada? Responde aqui para mim. É isso? Quem tá querendo assistir o jogo? Vendo e ouvindo bem. Ai, que bom. Ninguém tem dúvida? Ó, gente, a dúvida da Carol, ela disse que a locação é eu, Isabel. Você não sabe. Eu adoro futebol. Adoro mesmo, igual homem. Eu discuto posição, eu discuto campeonato brasileiro, eu ponho muito homem no chulé, tá bom? Gosto de futebol pra caramba. Mas o Brasil, não é gol do Brasil, não quero saber não. Então, ó, a Carol não tá me respondendo, depois ela me manda então a pergunta. Alguém tem mais alguma dúvida? Gente, vocês são minha prioridade, não é o jogo não. Tudo bem? Alguma dúvida? Gostaram da live? Opa, locação foi feita sem contrato. Misericórdia, Aninha. Então, olha só. A locação, toda locação que é feita sem contrato, ela é por prazo indeterminado. Então, você pode denunciar a locação. Tem quanto tempo essa locação, Aninha? Se ela foi feita sem contrato, ela é por tempo indeterminado. Pode pedir. Que bom, Rafa. Apareça sempre. 4 anos. Pode pedir. Não tem proteção do fundo de comércio. Pode pedir normal. Tá? Olha, quem tem dúvida... Ah, não. Não é de vocês, não. Eu fiz uma oficina sobre locação comercial, mas foi com a Kali Premium, não ficou aberta. Essa live foi... Isso não foi live, foi Zoom. Eu descasquei... Eu esgotei o tema de locação comercial. Falei tudo. Mas é da Kali Premium, não é de vocês. Eu achei que fosse live, foi uma oficina que eu fiz. Não tem que ter motivação, Aninha. Ele não tem proteção de fundo de comércio. Você só não pode deixar esse tipo de locação se bem que 5 anos sem contrato escrito também não tem nada a ver. Não precisa ter motivação. A locação por prazo indeterminado, ele não tem proteção de fundo de comércio, tá? A proteção de fundo de comércio é para locação comercial de contrato escrito e ininterrupto de 5 anos. Entende? Então, não tem que ter motivação, não. Ele fala o que ele quer. A boca fala o que quer. A minha boca fala o que eu quero. Pode mandar uma notificação falando que não tem interesse, né? E agora, você pode ver com o locador se ele tem interesse em estabelecer um contrato escrito, né? E faz uma locação escrita com ele, tudo direitinho, né? Aí, mas dica, hein? No interesse do locador. Não faça locação comercial escrita com prazo de 5 anos, porque aí você pode iniciar
uma era de indisponibilidade eterna desse imóvel se o locatário for muito pontual. Entende? Enfim, tá bom? Gente, então é isso. Eu tenho um recado para dar para vocês. A nossa próxima live vai ser uma big live. Muita gente me pedindo para falar sobre locações sobre locações em condomínio, locações imobiliárias em condomínio. Então a gente vai tentar esgotar o tema. Nunca dá, né? Porque condomínio, cada mergulho é um flecha, é igual locação também. Então a gente vai fazer uma live. Eu vou fazer uma live em conjunto com a Velo. Vai ser uma live mais da Velo do que minha. Vai ser a nossa próxima live. Eu não vou fazer ela na terça, porque vai estar todo mundo voltando do feriado. Ninguém vai estar com cabeça para a live. Então, ao invés de terça-feira, excepcionalmente, a próxima live vai acontecer na quarta-feira. Então, dia 13, 19h45, o nosso tema é locações imobiliárias em condomínio, dúvidas, problemas e soluções. Não é no feriado, Isabel, na quarta-feira, depois do feriado. E vocês estão convidadíssimos. Quero ver todo mundo aqui. Obrigada, Priscila. Você também, Patrícia, Isabel, todo mundo, Rafa, todo mundo, venham, porque vai ser uma big live, tá? Vai ser para vocês anotarem. Vai ter muita dica bacana, tá bom? Um beijo. Curtam o final de semana, curtam o feriado. Eu vou trabalhar, tá bom? Um beijo, gente. Tchau.